Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos da crítica. Crítica teatral e crítica como um todo. Vamos lá? Bom, então eu quero começar a conversar com vocês sobre o que é a crítica. Crítica significa examinar com critério, notando perfeição ou defeitos. Essa ideia, né, de examinar as coisas com bastante cuidado e apontar e verificar e examinar para olhar os acertos e os erros, vamos dizer assim, né? Quando a gente está num processo de construção de uma obra de arte, o artista sempre faz esse movimento de olhar para aquilo que ele está fazendo, examinar e ir tentando acertar, né? Então ele vai buscando ali soluções para os seus erros, né? O erro faz parte do processo, então é claro que muitas vezes você vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar, enfim, isso é um movimento natural do processo de construção artística, né? Qualquer que seja. Onde que se encaixa o processo de crítica? Quero dizer para vocês que eu tenho uma opinião pessoal, eu não concordo com críticos de arte, não acho que deveria existir crítico de arte, tá? E vou dizer para vocês por que eu não concordo, porque eu acho que o processo artístico, qualquer que seja ele, é um processo muito íntimo, individual, é um processo muito pessoal e o olhar que você tem, né, na hora de construir uma obra de arte, na hora de fazer um produto, ele é um processo que envolve muito do inconsciente, envolve muito do autoconhecimento, envolve muito do seu olhar íntimo e pessoal e de vivência, né, sobre algo, algo social, algo de vida, né? Por exemplo, eu, Daiane, tenho o meu olhar sobre a morte. Então, é um assunto, sobre esse assunto eu tenho a minha vivência, o meu autoconhecimento, o meu processo de elaboração, o meu processo de construção, o meu processo de entendimento sobre esse assunto, né? E aí vem um crítico, uma outra pessoa que vai olhar para esse produto artístico que eu fiz a partir de toda a minha vivência e tudo mais, e a partir da vivência dele vai dizer o que eu acertei e o que eu errei ali. Para mim não tem sentido, tá? Então, eu sou uma pessoa que, assim, não vejo sentido em críticos de arte, né? Então, essa é a minha opinião, tá, gente? Não tô aqui defendendo nem dizendo que é certo ou errado existir crítico e tudo mais. Eu tô dando a minha visão, né? Então, essa é uma primeira camada aí que a gente tem, né? E aí, assim, eu sinto que a maioria das vezes, né, o crítico será mesmo que está tentando te ajudar? Criticar é o mesmo que dar ideia para melhorar realmente o negócio? Eu tenho a sensação que a crítica dá mais foco ao erro do que ao acerto. A gente tem aqui, né? Criticar significa examinar com critério, notando perfeição ou defeito. Então, em que ênfase que você vai dar? Eu tenho a impressão, a sensação de que os críticos, eles focam mais no problema e não na busca de solução. Eles apontam aonde você errou, mas eles não te oferecem caminhos de, de melhora. E se oferece, será mesmo que essa pessoa que está fazendo a crítica sabe do seu caminho? O que você pesquisou, o que você viu, o que você estudou, o que você pesquisou, qual foco você estava dando para a construção daquele processo, daquele produto artístico? Será que a pessoa sabe onde você passou para estar dando uma crítica para você, para dizer que você errou em tal ponto, ou naquele outro ponto? É aí que fica o meu negócio, entendeu? Por isso que eu não concordo com o crítico.
Porque o crítico, ele tem o caminho dele, ele iria construir o caminho dele, né? E aí, aonde você errou, talvez ele acertasse, mas ele é outra pessoa. Ele tem outras vivências, ele tem outro caminho, ele tem outro olhar. Eu acho que a crítica, ela é importante quando alguém te pede uma crítica. A pessoa tá ali pedindo para você. Chegou para você e falou: olha aqui meu espetáculo, assiste o meu espetáculo e me diz o que você achou. E para isso ela não precisa ser um crítico de arte, né? Então, aí a pessoa vai olhar e vai te dizer, olha, eu achei isso interessante e achei isso não tão interessante. Mas isso a pessoa pediu. A pessoa tá ali conversando, ela tá aberta e disposta a trocar olhares com você, né? Então, ela tá pedindo essa troca. Então, aí, ok, nesse lugar faz sentido a crítica. E aí eu entro no tópico, né? Em que momento a crítica faz sentido? Para mim, tá? Eu acho que existe um momento certo para a crítica existir. Ela se encaixa no momento do aprendizado, tá? Então, a pessoa que tá te ensinando algo, quando você tá dentro de uma faculdade, quando você tá aprendendo qualquer coisa, uma língua, qualquer coisa. Nesse momento, o professor, ele tem que agir como um crítico. Ele tem que te apontar aonde você tá acertando e aonde você tá errando. Nesse momento, a crítica, ela funciona, ela é necessária. Porque ali você tá aprendendo e você precisa trocar para conseguir realizar o processo de aprendizado que precisa ser realizado ali naquele momento. Então, ali nesse momento de aprendizado, o professor, ele vai analisar com critério e vai apontar onde está o erro para fazer você conseguir encontrar o caminho para o acerto e assim aprender esse caminho. Mas se a pessoa não está acompanhando o seu processo, não sabe da sua caminhada, não sabe qual o foco que você está buscando, ela então não tem direito de criticar nada a respeito do seu trabalho. Apenas apontar caminhos, dizer, olha, naquele momento você pensou em fazer assim e oferecer uma solução e não apontar uma coisa que a pessoa não gostou ou gostou. Então a coisa do gostar e não gostar não interessa a ninguém. Começa por aí, tá? Então assim, se você é um espectador e vai assistir uma peça de teatro e você não gostou, é a sua opinião. Você gostou ou não gostou? Agora, se você não gostou, porque você faria outras opções, você iria por outros caminhos, né? Quando você for fazer o seu espetáculo, você vai por esses caminhos aí que você gosta. Agora, se a pessoa que fez a peça chegar para você e falar assim, e aí? Quero saber de você sinceramente o que você achou. Me aponte as coisas que você gostou e as coisas que você não gostou do que você acabou de assistir. Aí você vai falar para a pessoa. Ó, eu como espectador, e você tá me perguntando, eu vou te dizer, então, os pontos que eu gostei e os pontos que eu não gostei, que eu faria escolhas diferentes. Diz, e aí você diz, essas escolhas aqui que eu faria diferente, eu escolheria assim, 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 assim. Se fosse eu que estivesse no seu lugar. Pense sobre isso. Pronto. Agora, você chegar fazendo críticas para pessoas que não pediram, dizendo o que você gostou e o que você não gostou daquilo que a pessoa fez, para mim não tem sentido nenhum. E eu queria falar também nesse vídeo que eu li um livro que chama O Poder da Ação. Vou deixar aqui. E ele fala sobre as 6 leis da conquista da autorresponsabilidade. E isso é muito legal pra gente viver em sociedade, sabe assim? Eu achei muito legal essas 6 leis da autorresponsabilidade, porque a gente se coloca ali no lugar de, né, como eu faria. Olha, você vira o olhar pra você e não pro outro, buscando culpado, buscando criticar o outro, buscando, né, essas coisas que a nossa sociedade tá cheia, vamos dizer, né? E eu acho também que essa coisa da autorresponsabilidade
Se você seguir essas 6 leis da autorresponsabilidade, os seus problemas com internet diminuem assim 80%. Porque, gente, as pessoas não têm nada o que fazer da vida delas mesmas. As pessoas não têm mais o que fazer. E aí vem para mim essa ideia de que as pessoas, elas se sentem no direito de fazer tantas críticas para a vida dos outros, porque elas não seguem as 6 leis da autorresponsabilidade. Elas nem sabem o que é autorresponsabilidade. Eu achei muito legal essas 6 leis da autorresponsabilidade. Que significa, se for criticar as pessoas, cale-se. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Se for buscar culpados, busque a solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se você for julgar seus erros, aprenda com eles. E se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Então é isso, sabe? Se você tá vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, fazendo o seu trabalho, trabalhando, né? Se dedicando às suas coisas, você não vai ficar perdendo seu tempo em criticar os outros, que não interferem diretamente na sua vida. Você tem que criticar coisas que são realmente importantes. Questões políticas, né? Questões que reverberam socialmente na melhoria de todos, na melhoria da vida das pessoas todas, né? Então, se você for reclamar das circunstâncias, dê sugestões, pense sobre isso, reflita, né? Coloque a sua sugestão, ao invés de ficar dizendo que tá feio, que tá errado, que tá ruim, e ponto. Eu não gostei, e ponto, né? Se for buscar os culpados, busque soluções, né? Então, isso está acontecendo aqui por conta disso, 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 disso. Como que eu resolvo isso aqui? Vai para a solução, né? Tenta encontrar uma solução. Se você ficar se fazendo de vítima, né? Para com isso de se fazer de vítima. Autorresponsabilidade, né? Busque melhorar, busque soluções novamente, né? Se for justificar os seus erros, né? Se você errar, gente, é humano, errar é normal. A gente vai errar sempre. E aí a gente precisa buscar aprender com os nossos erros, tentar fazer diferente, tentar melhorar. E não é fácil, não tô falando que é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Principalmente quando a gente não faz terapia, não faz processo de reflexão, não aprendeu como fazer processo de reflexão, não aprendeu a elaborar as coisas, não aprendeu a olhar para as coisas de outra forma. Muitas vezes a gente erra, por questão de maturidade, por questão de falta de conhecimento, a gente se mantém ali, a gente acaba não aprendendo nada com os nossos erros. Mas conforme a gente vai crescendo e a gente vai vivenciando as coisas, a gente precisa desenvolver, aprender a lidar com as coisas, com os nossos sentimentos, com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas relações, né, com as pessoas. Então, aprender com os erros, ele é um processo que você vai viver para sempre, até o momento que você morrer. Então, é importante a gente aprender isso, a gente se dedicar um tempinho para aprender isso, né? E se você for julgar as pessoas, julgue a ação delas e deixe sugestões de ações que talvez ajude a pessoa a melhorar. E não ficar, sabe, julgando assim, só julgar e nada, sabe? Isso é crítica vazia, né? Então essa crítica vazia de que, errou nisso, não gostei disso, não serve pra nada. Pra nada. É uma crítica vazia. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Escreve aqui nos comentários pra mim, vamos falar sobre isso? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Para você, se você não me conhece, está chegando aqui agora, chegou até o final desse vídeo, eu sou Daiane Baumgartner, eu trabalho há mais de 12 anos com a linguagem do teatro de formas animadas, trabalho com bonecos híbridos, com bonecos com teatro lambe-lambe e com teatro de sombras. Então, se você gosta desses assuntos, se a minha vibe bateu com a sua, já se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo e a gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau!